Olá pessoal, hoje eu escolhi um assunto que é muito interessante, muito importante ser debatido, ser pesquisado, ser perguntado, ser estudado, que é um assunto que trata das revisões, dos retoques cirúrgicos em cirurgia plástica. O que é isso? Bom, em tese, toda e qualquer cirurgia plástica, estética, digamos assim, vamos falar da estética, que é realizada, pode vir a ter a necessidade de um retoque, de uma revisão cirúrgica pós. Como assim? Veja, quando a gente faz uma cirurgia estética que você quer contribuir para a melhora daquele aspecto que está desagradando, não está satisfazendo a paciente, o paciente, você trabalha com uma ideia de atingir um resultado satisfatório, aonde ambas as partes estão plenamente satisfeitas, a paciente e o cirurgião. Todo e qualquer procedimento cirúrgico, digamos estético, alguma coisa da reparadora, eu vou falar basicamente hoje mais sobre a estética, ele é passível de uma necessidade de revisões cirúrgicas na sequência da primeira cirurgia. Então, por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia de orelhas, otoplastia, orelha em abano. Essa cirurgia, quando o cirurgião vai para fazer o procedimento, a ideia é resolver o problema, deixar a orelha da melhor maneira possível e que ela fique assim para sempre. Mas nem sempre isso acontece, não são em todos os casos que da primeira cirurgia vai ser resolvido o problema do paciente. Muitas vezes, no pós-operatório, às vezes de alguns meses, pode ser que ocorra a recidiva, o retorno da orelha, não muitas vezes tanto quanto era no pré-operatório, mas pode ser que ocorra uma perda do resultado que foi atingido com a cirurgia, e daí haverá necessidade de um segundo tempo, de uma revisão cirúrgica meses depois, para que isso seja feito, essa revisão seja feita e novamente esse procedimento cirúrgico, que muitas vezes é parecido com o primeiro, para atingir o resultado que era desejado. Então vamos pensar em qualquer cirurgia, lipoaspiração, mamoplastia, prótese de mama, cirurgias de nariz, cirurgias de face, cirurgias de abdômen, toda e qualquer cirurgia plástica estética, a sua grande maioria, pode haver a necessidade de retoques. Se vai haver essa necessidade ou não, é importante você discutir com o seu cirurgião. Quando você for escolher o cirurgião, que você for fazer as primeiras consultas no pré-operatório, já pergunte, já questione sobre a eventual necessidade de uma revisão cirúrgica. Como funciona isso? Porque dependendo de cada serviço, cada equipe, cada cirurgião, cada hospital e clínica procede de uma maneira diferente. Existem algumas situações que são específicas, algumas situações que são genéricas, e que isso é muito importante você tirar todas essas dúvidas do pré-operatório, para que você não fique insatisfeita, infeliz e achando que você digamos, está sendo vítima de alguma coisa que é muito comum, muitas vezes não é. Eu costumo falar para minhas pacientes em quase todas as situações sobre a necessidade eventual de retoque. Como funciona? O cirurgião não leva a paciente para a cirurgia para já deixar a ideia de ter que fazer um retoque na sequência. Todo mundo vai para a cirurgia para terminar, resolver o procedimento naquela situação e deixar a pessoa o mais feliz possível. Todo cirurgião plástico quer isso, ele quer o bem, quer resolver o problema da paciente, acertar, deixá-la feliz já no primeiro procedimento. Mas a necessidade de revisão cirúrgica, de retoque cirúrgico no pós, ela é muito variável os motivos que levam a isso. Por exemplo, pode ser que ocorreu alguma intercorrência no transoperatório. Vamos supor que durante uma lipo
A ideia de sangramento que era para ser menor, acabou saindo mais sangue na lipoaspiração do que o normal, e não houve a possibilidade de fazer toda a lipo no primeiro procedimento. Muitas vezes tem que se fazer mais algum procedimento para terminar essa lipoaspiração por segurança. Muitas vezes também numa lipoaspiração sobra um pouco de gordura em algumas áreas específicas, precisam ser revisadas, algum retoque, isso é muito comum. Então sobrou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho no culote, um pouquinho em volta do umbigo. Nessas situações é melhor que sobre do que falte gordura. Se sobrar, o cirurgião vai lá e tira mais aquele pouquinho que sobrou, depois de 5, 6, 7 meses, né? Se faltou, é mais difícil, ficou uma depressão. Tem que ter uma dificuldade maior de revisar. Cicatrizes, muitas vezes, a paciente pode ser que algum procedimento tecnicamente não foi adequado e precisa revisar a cicatriz por algum problema da cirurgia. Pode ser foi algum descuido da paciente no pós-operatório. Pode ser que o organismo da pessoa não tenha uma cicatrização boa. Então são várias, pode ser que o resultado ficou bom, mas a paciente ainda quer melhorar um pouco mais, quer uma busca um pouco mais, de uma satisfação um pouco maior. E como são vários fatores que podem levar a uma cirurgia de revisão, um retoque, às vezes o cirurgião pede para fazer, olha, eu quero retocar, que eu sei que eu posso melhorar um pouquinho mais. Essas situações têm que ser definidas até anteriormente. Particularmente, a gente não cobra, eu não cobro a revisão cirúrgica das pacientes, isso faz parte da gente atingir o objetivo. Existe uma taxa referente à revisão cirúrgica, que é a equipe de clínica, anestesia tem uma taxa que varia de 30% a 50%, e essas revisões cirúrgicas devem ser feitas até no máximo 1 ano. Mas cada equipe, cada serviço, cada clínica e hospital tem as suas regras. Então, assim, é que existe muita coisa que não seria retoque, então tem que ser analisado. Por exemplo, não é considerado retoque a pessoa fazer uma lipoaspiração grande, tira lá 5, 6 litros de gordura, ou 5, 6 litros de lipoaspiração, e aí no pós-operatório a pessoa ganha peso de novo, engorda de novo. E aí, muitas vezes, vai no seu cirurgião pedindo um retoque, sendo que ela própria não cuidou da sua lipo, porque lipoaspiração não é definitivo se você não cuidar da sua alimentação, não fizer seu exercício e reequilibrar a alimentação, o exercício físico, pode voltar a ganhar peso e tal. Então, às vezes, revisões cirúrgicas de cicatrizes que precisam ser revisadas, que não ficaram boas, ficaram alargadas, ficaram às vezes mais altas, tipo hipertróficas ou até queloides, às vezes a sobra de pele, às vezes sobra de cartilagem, nariz. Então, toda e qualquer cirurgia plástica pode dar revisão cirúrgica, pode dar retoque. O retoque, muitas vezes, não é que é culpa de ninguém a necessidade de retoque. No meu consultório, eu não costumo achar o culpado de alguma coisa. Nós vamos ver, mas eu não fico falando se foi porque levantou o braço, porque mexeu antes da hora, porque se esforçou, pegou o filho no colo, ou porque foi alguma coisa da cirurgia ou do corpo, alguma coisa que fez de diferente. Nós procuramos ver o que aconteceu e tratar o problema da melhor maneira possível. São muitas as possibilidades, então o importante é definir o que você não gosta, conversar com o seu médico e pedir, conversar e programar a revisão. É também importante você já saber disso e discutir isso antes de fazer a cirurgia. Como funciona? Se eu tiver que revisar alguma coisa, que gastos eu teria? Porque existem os gastos que são inerentes a uma revisão cirúrgica. Mesmo que o cirurgião muitas vezes não cobra nada para fazer, existe o gasto de material, de clínica, anestesia, tudo que muitas vezes não é um gasto cheio, mas é um gasto que deve ser analisado e levado em consideração. Por exemplo, às vezes tem mamoplastias de mamas muito grandes ou com muita sobra de pele, com muita pele muito caídas, as mamas muito pesadas, que muitas vezes na primeira cirurgia, o cirurgião fazendo o melhor possível, nem sempre consegue resolver o problema.
Às vezes precisa de mais um procedimento ou até mais de um. Eu já vi pessoas que fazem cirurgia de orelha precisar de 3 retoques. Já vi na rinoplastia, nariz, quantas pessoas fizeram 2, 3 etapas cirúrgicas. Isso existe. Então eu gostaria que todo mundo soubesse que existe isso, que essas coisas são super comuns. Nenhuma cirurgia está isenta de revisão cirúrgica de retoque. Talvez aí o implante de cabelo, não é a minha área, mas talvez isso não seria passível de imaginar que tenha retoque em implante de cabelo, não é a minha área. Mas as cirurgias plásticas estéticas normais podem ter revisão cirúrgica para você tirar um pouco mais de pele, para você lipoaspirar um pouquinho mais, para você corrigir qualquer imperfeição. Pessoas muito exigentes, pacientes muito exigentes vão exigir o máximo do cirurgião. Isso acontece, nem todo mundo é igual. Tem pessoas mais tranquilas que aceitam melhor alguns resultados. Tem pessoas que a perfeição ainda é pouco, então são pacientes mais difíceis. Tem pessoas que não têm uma cicatrização boa, tem pessoas que têm pele mais difícil, tem peles muito propícias para a cirurgia, que são firmes, que sustentam bem, uma cirurgia que retraem bem. E infelizmente tem peles muito elásticas, muito frágeis, que não são boas. É o normal, o ser humano não é perfeito. E como tem gente que cuida bem, tem paciente que não cuida nada, e por aí vai. Converse com o seu cirurgião, retoque existe, as situações improváveis existem, nem tudo é passível de certeza. Então a gente não tem certeza se aquilo que você está fazendo será 100%. A gente não é infalível, ninguém é infalível. Então mesmo os melhores cirurgiões do mundo têm revisões cirúrgicas dos pacientes deles, têm os retoques. É só conversar com qualquer um. Os melhores cirurgiões do mundo também têm os seus pacientes que precisam ser revisados, retocados. Isso não é nenhum demérito, tá? Portanto, que você sempre converse com o seu cirurgião, combine tudo, tire suas dúvidas, saiba, pergunte, não faça nada com dúvida nem na empolgação. E caso precise de revisão cirúrgica, muitas vezes essa primeira revisão, o seu cirurgião é o melhor profissional para resolver. Nunca perca a cabeça, nunca procure uma coisa que não existe, sempre com os pés no chão, sempre com a cabeça no lugar. Converse bastante, com muita tranquilidade, que eu tenho certeza que você vai ter os melhores resultados. E por isso que é importantíssimo, quando você for fazer a sua cirurgia plástica, escolher muito bem o colega que vai fazer a sua cirurgia, um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com referência, com tarimba, escolher bem a clínica, bem o hospital, com uma equipe de anestesistas, com equipe cirúrgica completa, para você não sofrer consequências muito de sabores muito tristes no pós-operatório, muitas vezes que você acaba passando por situações de arrependimento, tá bom? Vou fazer mais alguns vídeos falando sobre revisões e retoques. Hoje foi um apanhado geral. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, vai na minha página, curte e compartilha e mande suas dúvidas, vou procurar responder todas, tá bom? Ótimo fim de semana a todos, tudo de bom, Deus abençoe. Tchau, tchau.